Continuando, pessoal. Então, nós vamos dar início a falar um pouquinho sobre outras patologias ou outras alterações dermatológicas da pele. Quando a gente fala de alterações dermatológicas, além das espinhas, nós temos também as dermatites, né? E o que é uma dermatite? Dermatite é uma inflamação dermatológica provocada por células inflamatórias que migram para um tecido. Essa dermatite não é necessariamente uma alergia. Ela pode ser desencadeada por estresse, exposição ao sol, calor, banhos excessivamente quentes, mas manifestam-se com sinais e sintomas muito parecidos de processos inflamatórios ocasionados por alergias. A dermatite em adulto, ela geralmente é um processo alérgico que pode ser causado por contato com metais, contato com plásticos ou outras estruturas que podem causar essa reação alérgica. E quando a pessoa é, obviamente, alérgica àquela substância. Essa dermatite ou eczema, ela apresenta-se em 3 subtipos. A dermatite de contato, que ela é muito conhecida de todos nós, a dermatite seborreica e a dermatite atópica. A dermatite de contato é aquela que se manifesta quando qualquer substância em que a pessoa apresente alergia está em contato direto com a pele. Os sintomas são os mesmos para todos os tipos de dermatite: lesão avermelhada, principalmente nas dobras da pele, associado a bastante sensação de coceira ou prurido. Também podem aparecer pequenas bolhas localizadas ali. Quanto maior a exposição ao agente causador da dermatite, maior a probabilidade de aparecimento de bolhas e, consequentemente, de bolhas maiores. Em algumas pessoas, a dermatite se manifesta com presença de placas de pele, normalmente ressecadas, aparentando manchas descamativas em associação. Então, aqui, pessoal, exemplos clássicos de dermatite de contato, não é? Contato direto com brincos ou qualquer substância que possa causar uma alergia pelo furo da orelha. O contato, dá para ver bem as tiras de um chinelo ou de uma sandália localizada ali, né? Sob a região dos pés. Mais uma vez, um pé, provavelmente por contato direto do sapato, e as mãos, pela manipulação de algum tipo de produto muito característico com quem tem alergias a detergentes ou produtos de limpeza. Já a dermatite seborreica, ela apresenta-se como crostas, caspas ou até seborreia. É uma condição de pele caracterizada por escamação ou presença de escamas esbranquiçadas, gordurosas ou até secas, que podem cair, né? Com associação com ou sem associação de pele ruborizada, avermelhada. A causa da dermatite seborreica, ela é desconhecida, tanto quanto da rosácea. Mas a oleosidade excessiva e provavelmente produção de fungos como Pityrosporum ovale, eu não sei falar latim, perdão, presente na região da pele, principalmente couro cabeludo, região torácica, né? Podem estar envolvidos nesse processo da formação da dermatite seborreica. Então, existe formação de dermatite seborreica na região de couro cabeludo. Observe aqui, as placas esbranquiçadas, localizadas em toda a região, tá? É que normalmente quem tem dermatite seborreica na região de couro cabeludo, com exceção das pessoas que têm a tonalidade de seus cabelos muito clara, a presença de ruborização, da vermelhidão, não é tão característica, tá? Quanto as pessoas que apresentam tonalidade dos fios de seu cabelo mais escurecidos, né? Mas se tiver uma entradinha famosa, você consegue observar em maior quantidade. Normalmente, essas pessoas, quando é em grande quantidade essa dermatite seborreica, apresentam inclusive na região de face,
principalmente para os homens que deixam a barba crescer, e região torácica anterior, normalmente nos pelos do peito. Olha aí como eu acabei de falar. E apresenta essa formação dessas placas, onde a pele, não é, está excessivamente descamada. Isso daqui, se não estiver úmido, se não estiver com presença de nenhuma utilização medicamentosa, e você fizer um esfregaço com sua mão ou com qualquer outro equipamento, ela literalmente se desprende e cai como se fossem pequenas descamações da pele. Né, região dorsal, né, na parte posterior do tórax superior, né, bem próxima aqui da linha da nuca, do cabelo, né, desce para a parte do tórax superior, anteriormente, olha a formação das placas. E na região frontal de testa, pode estar também, como é a formação seborreica, associada à produção de acnase, acne é o nome do remédio. Pode estar associado à produção de acne e até mesmo de rosácea. Pessoas que apresentam rosácea associada à dermatite seborreica, quando uma começa a sua proliferação exagerada, a outra também existe uma alta disseminação de seborreia localizada ali. E maior alastramento dessa presença seborreica. Outras causas dessa dermatite seborreica: obesidade, né? Acima de 40, o IMC normalmente apresentam grandes quantidades de dermatite seborreica. Deficiência de higiene, né? Falta de higiene também predispõe, mas devemos lembrar que pacientes portadores de dermatite seborreica, quando é um processo inflamatório ocasionado principalmente por alterações hormonais, por mais que a pessoa faça uma devida higienização, né, corte o cabelo, seque ele constantemente, também pode apresentar essa produção dessas placas, doenças neurológicas de vários tipos, e pode ser não associada à doença, mas sim à utilização medicamentosa. Estresse e fadiga crônica, HIV, quando já existe a manifestação da doença, ou seja, a AIDS propriamente dita, e peles excessivamente oleosas e acnes. Adolescentes em processo de evolução hormonal podem apresentar essas grandes concentrações de dermatites seborreicas, porém elas são reversíveis uma vez que há o controle hormonal, tá? Porém, antes disso, pode haver a produção de excesso de seborreia e, com isso, a formação daquelas placas. A dermatite atópica é uma doença que atinge a pele e pode estar associada ou não com rinite e asma. Não existe uma etiopatogenia que predetermine nenhum tipo de dermatite. A de contato, obviamente, sabe-se que é produzido por um processo inflamatório ou pelo contato direto com algum agressor. Porém, as outras duas, nós não temos um conhecimento. Não existe alguém que bateu o martelo e falou, por causa disso, tá? Ela é uma doença hereditária, transmitida normalmente dos pais para os filhos em até 70% dos casos, mas esses próximos 30% que estão faltando e que podem apresentar essas dermatites não apresentam uma etiopatogenia. Pode até ter um parente que apresenta dermatite, porém não de consanguinidade. E devido às alterações hereditárias, a pele dessas pessoas, elas normalmente são peles mais secas do que a maioria da população, mesmo nas zonas mistas, e assim tornam-se mais sensíveis a processos infecciosos, banhos quentes e até outras doenças localizadas no tecido epitelial. A dermatite atópica, é uma inflamação cutânea que provoca prurido, coceira. Então, geralmente se desenvolve na infância e é mais comum em pessoas que têm histórico familiar. O principal sintoma é uma irritação da pele, a formação de rubor, do prurido localizado ali, mas que pode não estar associado, não é regra, mas pode não estar associado à alteração de temperatura. É mais presente na parte de trás
dos joelhos, na região dos cotovelos anteriormente, mas podendo ocorrer em qualquer lugar. O tratamento, obviamente, inclui evitar sabão e outros agentes irritantes. Ah, mas não vai tomar banho com sabão? Vai, mas existem sabão e sabonetes específicos para isso, né? Não vai comprar aquele de soda, por exemplo. E alguns cremes e pomadas podem aliviar essa sensação de prurido. Porém, na dermatite atópica, depois de um certo tempo, pode-se provocar alterações de tonalidade da pele, a pele ficar mais escurecida nesses locais. E aí, existem outros tipos de tratamento, né, peelings, uso medicamentoso, pomadas e base corticoide, que vão aliviar essa tonalidade da pele. Então, é comum em crianças e em adultos, e observe, aqui já existe a alteração da tonalidade da pele, face anterior de cotovelos, não existe uma causa pré-determinada, face posterior, ou seja, região poplítea da pessoa, e neste caso, olha que biquinho mais lindo, aqui na região de face, ou seja, na bochecha desse nenezinho. Olha que dó, tadinho. Normalmente coça bastante, tá? E quanto mais coça, pior fica. As estrias são cicatrizes atróficas ocasionadas por lesão decorrente da degeneração das fibras elásticas da pele. Normalmente essas alterações se dão quando a pele excede o seu tamanho, ou seja, a sua capacidade de distensibilidade. É muito comum o surgimento na puberdade, mas principalmente quando existe o aumento exagerado de peso corporal ou o crescimento muito grande das pessoas, tudo bem? Normalmente as estrias, normalmente não é uma regra, mas quando elas estão numa disposição horizontal, elas são mais características de processos de crescimento excessivo da altura do seu paciente. Já aquelas de caráter vertical já são mais característicos de processo de aumento ou diminuição do diâmetro corporal, ou seja, do ganho exagerado de peso. Ela é muito comum na puberdade, principalmente pelas alterações hormonais localizadas ali. Porém, pode aparecer em grande quantidade quando a pessoa faz uso de muitas pomadas e cosméticos de base corticoide. Tudo bem? Atinge tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, sem distinção. Tá? Então, o aumento exagerado de peso ou crescer muito rápido, bem como fazer uso de grandes quantidades de pomadas de base corticoide, também afetam a pele. Formação de estrias. Professora, o que é uma pomada de base corticoide? Principalmente anti-inflamatórios esteroidais. Aquelas pomadinhas que você acha que você está passando, dá uma lida se ela é corticoide. Vai fazer uma estria aí na tua canela, no joelho, pra você ver. E dói, hein? Já manchas e pintas na pele são outras alterações dermatológicas, às vezes um pouco mais preocupantes, né? Por quê? Porque a estria, quando ela está no aspecto avermelhado, normalmente ela é dolorida e coça bastante. Já aqui nessa fase, né, numa fase mais tardia da presença das estrias, ela já tem um caráter apenas estético, sem alterações associadas aí. Porém, manchas e pintas na pele são lesões melanocíticas, que vai desde uma simples mancha, sardinha, a nevos atípicos, não é nervos, é nevos mesmo, tá? Que podem ser precursores de melanoma. Melanoma é o nome mais característico do CA de pele. CA é câncer. Certas formas de câncer podem ter origem em pintas ou manchas localizadas na superfície epitelial. E sabe-se que em torno de 50% de melanomas podem ter origem nas pintas ou manchas escuras localizadas ali, né? Então, ele pode nascer e formar uma mancha ou uma pinta escurecida, bem como aquelas manchas de nascença, pintas de nascença, podem desenvolver melanomas localizados. São locais que a gente tem que ficar um pouquinho esperto. Então, pessoal, essas são manchas muito peculiares. Muito comuns de se observar. Sardas ou manchas esfélides são aquelas sardas ou aquelas manchas de pele localizadas por aumento excessivo da produção de melanina.
Essa melanina, normalmente por exposição ao sol. Observa um ombro e provavelmente foi muito exposto ao sol. Já a melanose solar e manchas senis são manchas localizadas na pele, normalmente como fator provocado pelo fator de envelhecimento cutâneo e também por exposição exagerada e exacerbada ao sol. Já manchas e pintas na pele, precursora de melanomas, são os nevos, né? Então, nós temos aqui nevos de caráter gigante, que são manchas excessivamente escurecidas e que têm na sua composição presença de pelos. Esses são agigantados porque olha o tamanho e não tem, né? Esse aqui tem uma borda delimitada, arredondada, e essa aqui sem presença de delimitação em toda a região de dorso, lombar e região glútea. Essa aqui em região sacro-lombar, né? E aqui torácica anterior, pegando até, ó, em cima do mamilo quase. Já nevos melanocísticos são aqueles que apresentam bordas não delimitadas, né, de caráter mais avermelhado e hipersensíveis ao toque. Também podem ser preocupantes por serem avermelhados, apresentam grandes concentrações de hidratação ou de nutrição sanguínea e por terem grandes presenças de nutrição sanguínea, são facilitadores para a formação tumoral. Já nevos atípicos são aquelas pequenas verrugas, são aquelas pequenas presenças de tumefações na pele, que não são acnes, não é? E que nós temos, por exemplo, os nevos intradérmicos e nevos espírulos, não é? Os nevos intradérmicos normalmente com bordas delimitadas e os espílulos não apresentam bordas delimitadas, mas com característica de serem alto relevo e essas com colorações diferenciadas. Essa famosa verruguinha, nervo intradérmico, pode estar ou não associada ao crescimento de um único pelo. As manchas na pele que podem desenvolver câncer, elas existem com formação de 3 tipos básicos de melanoma. O melanoma cutâneo, o carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular. Então, aqui os 3 para vocês. Melanoma cutâneo, essa é uma mancha de pele que já é uma característica de um câncer. O carcinoma espinocelular, que parece, né, junto com a mancha, a formação de um processo acneico, de uma espinha propriamente dita, e o carcinoma basocelular, que são tipos diferentes com tratamentos completamente diferentes também. Pessoal, essa é a bibliografia que eu utilizei para a nossa aula, tá? Não me atentei muito às questões de manchas na pele e tratamento de câncer, porque para cada caso existem tratamentos diferenciados e muitas vezes nós vamos assumir esse paciente após um processo de reabilitação, no qual ele fez uso de quimioterápicos e principalmente da radioterapia e a extirpação do câncer. Então, são casos diferenciados, mas existem muitas literaturas aí pela frente para vocês estudarem. No final dessa aula, na verdade, no final da exposição de slides desta aula, que eu vou deixar lá no professor, no Microsoft Teams para vocês, existe um presente, não é? Então, dá uma olhadinha que a exposição dos slides tem um presente para quem tem interesse em seguir a fase dermatofuncional e que, por acaso, se interessa por estética. Muito obrigada e tchau!